Aleluia. Os irmãos que encontraram, se pudesse colocar de pé, vamos ler tudo junto. Eu sei que vocês. Eu prometo ser breve. Temos o culto temos a celebração da Santa Ceia também, né? Tá. Só que antes de mais nada eu gostaria de parabenizar quem teve esse projeto de pregar as 7 cartas nesse ministério, tá? Hoje em dia a gente vê que é tão difícil a gente ouvir pregação sobre Apocalipse. Eu acho que eu nem me lembro quando eu preguei a última vez Apocalipse, tá? Mas eu gostaria de parabenizar quem teve esse projeto, quem teve essa visão, e que Deus venha ser louvado. Amém? Tá, o Ronaldo, ele deu início na sexta-feira. Quem não veio, eu vou te dizer uma coisa, infelizmente você perdeu. E quem veio, viu como foi bom. Amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, a Bíblia nos ensina da seguinte forma: ao anjo da igreja de Efésio, escreve essas coisas dizendo: aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, e aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tem provado os que dizem ser apóstolo, mas não são, e descobriste os que são mentirosos, e tem suportados, e tem paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Todavia eu tenho contigo algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Aleluia! Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrependa-se, e faze as primeiras obras, senão eu virei rapidamente e removerei o teu candelabro do seu lugar, se não se arrepender. Mas isto tu tens, odeia os atos dos nicolaítas, que eu também odeio, e aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, dar-te-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Aleluia, Deus! Dessa sentar, pode ficar à vontade, tá? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado é teu santo nome. Eu acredito da seguinte forma, igreja. Eu acredito que a mensagem de Deus, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela faz em mim e você como se fosse um divisor de águas. E se eu fosse você, eu aproveitava esse momento que estiver pregando Apocalipse aqui na igreja. Aproveita, traz um papel, traz uma caneta. Anota, que você vai ver que vai te servir o resto da sua vida. Glória a Deus! Eu tenho algumas bíblias antigas que esse dia eu estava desfolhando, e eu encontrei papéis que eu anotava. Quando eu comecei no ministério, eu anotava. E muitas das vezes eu ia procurar saber se aquilo que o pastor falou, independente do pastor, estava justo, certinho. Não era desconfiança, não era nada. Eu só queria aprofundar naquilo que o pastor estava dizendo. E eu tenho anotado até hoje. Aleluia! E só de olhar para o papel, não preciso nem ler, só de olhar para o papel eu lembro do dia daquela pregação. Que assim é na minha vida e na sua vida. Tá? Primeira igreja aqui que o Ronaldo pediu para pregar se chama a igreja de Efésio. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, porque em todas essas igrejas foi enviada uma carta, e essa carta ela tem um autor. Aleluia! E quem é o autor dessa carta? Quem é, Ronaldo? Jesus. Então eu preciso guardar aquilo que Jesus fala. Glória a Você Deus! precisa guardar aquilo que Jesus te fala. A gente sabe que Jesus está às portas,
E a gente está muito, muito próximo da vinda de Cristo. Verdade. Hoje a gente está mais próximo da vinda de Cristo do que ontem. Verdade. E amanhã a gente vai estar mais próximo. Aleluia. Semana que vem vai estar mais próximo. Mês que vem vai estar mais próximo. Aleluia. E assim vai ser. Tá? Carta de Efésios. A Bíblia nos fala que o nome Efésio, da cidade de Efésio, tem um significado. E o significado desse nome significa desejado. Efésio ele era uma cidade que tinha à beira dela, tinha um porto. E a Bíblia nos coloca que Efésio ela era um lugar de riqueza, um lugar de abundância. Imagina um porto, todas as mercadorias que tinha que entrar pela cidade entrava por onde? Pelo porto. Naquela época não tinha aviação, mas tinha navegação. Então todas as riquezas que vinham das outras cidades, dos outros países, da onde fosse, entrava por onde? Pelo porto. E a riqueza estava na onde? No porto. Quem era o pastor da igreja de Efésios? Timóteo. Amém? E toda a carta você vai ver que Jesus ele parabeniza a igreja por algo. Jesus ele cobra a igreja por algo. Glória a Deus. E Jesus ele promete algo para aquela igreja. Glória a Deus. Mas ele promete se ela. Aleluia. Ele exorta a igreja. Exorta. E ele parabeniza a igreja. Aleluia. Glória a Jesus. E ele começa a carta aqui, capítulo 2, parabenizando a igreja. Parabenizando, sabe por quê? Pela paciência, pela perseverança. Porque o que acontece? Efésio é uma cidade que era tomada por deuses. Eu estive estudando, mas acredito eu que tinha muito mais de 500 deuses naquele Meu lugar. Deus. Tinha muito mais. Agora imagina você manter o cristianismo numa cidade pequena, onde tem mais de 500 deuses. E tinha uma deusa daquela época lá, que era chamada Diana, que era a deusa da fertilidade. E tinha muitas pessoas que adoravam ela. Tanto que o templo daquela deusa Diana ficava na onde? Em Efésio. E Efésio era próspero, só que ao mesmo tempo que era próspero, a idolatria reinava naquele lugar. Então imagina a dificuldade que os cristãos tinham naquele lugar. Imagina. E Jesus começa a carta, sabe o que? Parabenizando eles pela perseverança. Por eles, muitas das vezes, eles desmascarar aqueles que diziam ser apóstolos e não era. A carta diz aqui Ô, glória. que Jesus ele parabeniza. Tinha os nicolaítas, é isso, Adriana? Que era uma crença que eles tentavam implantar no meio do cristianismo, só que era uma crença totalmente distorcida. Eles queriam fazer do cristianismo ao modo deles. Eles queriam que o cristianismo se adaptasse a eles, e não eles se adaptar ao cristianismo. Então eles tentavam implantar de tudo no meio do evangelho, naquela época. Só que os cristãos batiam de frente com eles. Paulo mesmo, ele respeitava todas as religiões. Só que Paulo também nunca deixou de pregar o evangelho. Glória a Deus. Não Aleluia. é isso? Para respeitar, a gente vai respeitar, mas eu também não vou deixar de fazer a minha Ô, parte. glória a Deus. A minha parte é pregar, a minha parte é anunciar, a minha parte é falar. E Paulo ele continuava dessa mesma forma. Aleluia. E assim começa a carta. Jesus parabenizando pela paciência e por eles desmascarar os falsos profetas naquele lugar. Só que daqui a pouco, no decorrer da carta, Jesus ele fala o seguinte: mas eu tenho contra ti que deixasse, sabe o que? O primeiro amor. É a única coisa que Jesus cobra. Só tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. E se esqueceu, sabe do que? Das primeiras obras. Será que isso só acontecia com os cristãos daquela época, ou será que nessa época acontece? Meu Deus. Será que eu e você não esquecemos o primeiro amor? Sabe aquela sede, aquela vontade? Porque quando você está no primeiro amor, você não vê a hora de chegar o horário do culto, não é isso? Não é isso ou não? Só acontecer comigo? Não. Não
acontecer. Eu não via a hora, eu acordava cedo e eu não via a hora. E alguém me chamava, vamos sair. E eu falava, não, mas é para voltar que hora? Ah, não, vai voltar em cima do culto. Não, não vou não, vou ficar mesmo. Vou ficar. Senão eu vou perder o culto. Vai que acontece alguma coisa, o carro quebra, a moto. Vai que acontece alguma coisa. Não, não vou ficar, porque eu não posso ficar sem ir para a igreja. Eu não posso. O primeiro amor ele te leva a isso. Você começa a decidir optar pelas coisas do céu. Você começa a decidir optar por Deus. E muitas das vezes, com o passar do tempo, a gente esquecemos isso. Eu lembro que eu penteava o cabelo, depois voltava lá para ver se o cabelo estava bom ou não. É verdade. E hoje muitas das vezes chega até com o cabelo bagunçado na igreja. E voltava lá. Voltava para ver se a roupa estava bem, se o terno estava bem. Antes de ir para a igreja mesmo, eu nunca tinha colocado um terno. Então imagina, ninguém só andava de bermudão, camiseta, não colocou um terno. Pronto, fui trabalhar na igreja. Eu voltava 10 vezes para olhar no espelho para ver se estava certo. Para ver se o nó da gravata estava certo. E é isso. Aleluia. É isso que Jesus ele quer cobrar de mim, de você. Glória a Deus. Jesus está querendo dizer para mim, para você, sabe o quê? Que o trabalho está bacana. Tá legal, é nota 10, o trabalho tá bom, tá bom. Tá bom. Vocês estão batendo de frente com os Nicolaitas, eu não sei falar direito esse nome, mas até o final da pregação eu vou aprender a falar ele. Vocês estão batendo de frente com eles. Vocês estão desmascarando os falsos profetas que entram na igreja, no templo, onde for, na reunião, onde for. Vocês conseguem desmascarar, sabe por quê? Porque vocês têm direção do Espírito Santo de Deus. Vocês sabem aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Tá legal, tá bacana. Só que o primeiro amor morreu. Aleluia. E eu tenho algo contra ti, que perdeste o primeiro amor. E eu tenho um conselho. Volta lá. Quer ver? Lembra de onde caíste? Se arrependa e volte a fazer as primeiras obras. Esse é o conselho que Jesus deu. Aleluia. E mais para frente Jesus fala o quê? Venham sem demora. Aleluia. Venham sem demora. Eu venho sem demora. Aleluia. Aleluia. Quer ver? E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, dar-te-ei da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Jesus ele promete, sabe o quê? Que o reino dele é celestial. Glória. Ele tem algo que os olhos não viu, que os ouvidos não ouviu, que jamais chegou ao coração do homem. Glória a Deus. Algo especial. Aleluia. Algo especial que está preparado para mim e para você. Aleluia. Ele tem um lugar onde a Bíblia fala que as ruas são de ouro. Meu Deus. Aleluia. Oh, Um glória. lugar diferente. Imagina aqui nessa terra, para comprar um pouquinho de ouro para fazer uma aliança já é Meu Deus. uma dificuldade. Agora imagina você caminhar em ruas de ouro. Deus. É o que Deus tem. Um lugar onde não tem choro, um lugar onde a doença não entra, um lugar onde o desemprego não entra, onde a falsidade não entra, um lugar onde a mentira não entra. Glória. Aleluia, Deus. É um lugar especial. Aleluia. Só que a Bíblia fala que a gente precisa voltar ao primeiro amor. Volta. Jesus ele não precisa. Jesus ele é simples. Olha o Evangelho. Eu amo ler os 4 Evangelhos. Mas olha, Jesus ele contava parábolas simples. Ele pegava coisas dessa terra de uma maneira tão simples. Ele fazia com que uma multidão enxergasse o Evangelho de uma forma diferente. Jesus ele é simples. E muitas das vezes a gente quer implementar um monte de coisa, só que esquecemos das coisas simples. Se implementasse um monte de coisa, mas continuasse com a simplicidade, era legal. Mas não é. A gente largamos, sabe o que? A nossa essência. E a essência não pode ser largada. Aleluia. Tem coisa que é base. Se você mexer na base, você derruba. Aqui a gente está num prédio, não está? Vai mexer na base desse prédio. Você pode tirar uma janela, não é isso? Se você trabalha na construção, você pode talvez tirar uma parede ali, uma divisória. Você
pode fazer, mas vai mexer na base dele para ver o que acontece. E tem muitos que estão perdidos hoje, sabe por quê? Porque quis mexer na base. Não pode. Aleluia. Volta lá, se arrepende e começa a praticar as primeiras obras. Glória a Deus. Começa a fazer, começa a sonhar, começa a desejar novamente com o Evangelho. Eu lembro que quando eu comecei com o evangelismo com a dona Cida, é uma sede tão grande de ganhar almas. Tinha vezes que eu sonhava ganhando almas numa visita, não é? Eu sonhava com peixe, sonhava com um monte de coisa. E tinha uma missionária que congregou aqui, a irmã Odete. Eu lembro que muitas das vezes eu tinha uns sonhos que eu não conseguia entender. Daí a dona Cida falava, me espera aqui, não sai aqui não, que eu vou buscar a irmã Odete e ela vai revelar o seu sonho. E era assim. E daqui a pouco a irmã Odete falava, olha, você vai ganhar almas, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aleluia. Isso. E cadê aquela sede? Cadê aquela vontade? Cadê? Aleluia. Cadê? Tinha vez que fazia 3, 4 visitas num dia só. De terça-feira, quando era a minha folga. Às vezes ia para o jejum de manhã, daí depois visita, depois à tarde visita, depois visita de novo. Isso quando eu não estava no monte orando para a visita do dia seguinte. E cadê aquele primeiro amor? Não era assim, Adriano? Cadê? Aleluia. Quantas das vezes com 40, com 30 jovens subiu o monte, não é isso? E hoje você procura um e muitas das vezes você não acha, não é verdade? Ou será que é só comigo? Ou às vezes alguém está te procurando também e não está te achando. Não é verdade ou não? É. Ou às vezes, muitas das vezes, nós só subimos no monte, sabe o quê? Ou sei lá, você só vai para um propósito de oração, alguma coisa, só vai para um jejum, quando a corda aperta, quando o calo começa a doer, não é isso? E quantas das vezes eu ia para o monte, mas eu não queria pedir nada. Eu só queria adorar. Eu só queria arrumar um cantinho e adorar. E eu falava, Jesus, hoje eu não vou pedir nada, eu só vou te adorar. Cadê aquela essência? Cadê? Subia 30, 40 jovens para poder orar por um outro jovem que estava perdido, não era assim, Adriano? Cadê aquela essência? E lá o líder da oração falava, não, a gente não vai pedir nada, a gente só vai pedir por esse jovem e pronto. Não era assim? E cadê aquela essência? É essa essência que a igreja de Éfeso tinha pedido. Era essa essência. E eles precisavam, sabe o que? Eles precisavam voltar. E talvez o que eu preciso hoje, você, é voltar a essa essência. Volta ao básico. Volta. Volta aquela mensagenzinha simples. Volta. Volta aquele louvor antigo. Volta. Jesus, ele é simples. Volta, não precisa muito. Ah, mas eu só vou pregar se eu tiver todo o contexto. Não é assim. Muitas das vezes eu entrava dentro de uma casa e não sabia nem o que ia pregar. Não sabia, a dona Cida falava, quem vai pregar é você. E agora? Se vira nos 30, quem vai pregar é você. Você arrumava um cantinho, dobrava o joelho e Deus te dava a revelação da palavra. Quantas das vezes? Ou às vezes nós chegávamos em casa à noite e falava, olha, fulano está lá no hospital lá, vai lá visitar ele. Podia ser 11 horas, 10 horas da noite, podia ser qualquer horário, não era assim ou não? Ia. Mas não sabia nem se ia conseguir entrar para poder visitar. Mas a fé era tão grande que você ia, não é? E quantas das vezes você bateu lá e encontrou uma enfermeira abençoada, alguém abençoado, não pediu carteirinha, talvez não pediu nada. Não é isso? Já aconteceu comigo. Não pediu carteirinha, não pediu nada. E você subiu para poder visitar. Sabe por quê? Porque Deus tinha um projeto. Teve uma vez que foi eu e a dona Cida, acho que o seu Floriano, a gente foi orar por uma mãe de santo, até a gente ganhou ela para Jesus, não foi isso, né? Não tinha carteirinha, não tinha nada. Daqui a pouco eu estava dentro da sala orando pela mulher. E a mulher estava, não, está na UTI. Só que a fé era tão grande. E hoje a gente coloca um monte de coisinha, um monte de regra, um monte de empecilho, não é isso? Aleluia, Deus. Não é isso? Coloca um monte de coisinha. Hoje está tão difícil, não é isso? Está tão difícil, sabe por quê? Porque quando a gente perde o primeiro amor, parece que as coisas se tornam
Eu não sei se a palavra, mas parece que se torna um fardo, algo pesado, sabia? Agora, quando você tem amor, você faz que você nem percebe. Glória a Deus. Você faz além daquilo que foi pedido. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Não é isso? Agora hoje parece que está tão difícil, não é isso? Está tão difícil, Jesus, orar, está tão difícil, está tão difícil. Quantas das vezes você dobrava o joelho e esquecia, até do relógio, e daqui a pouco você puxava uma hora e pouco de oração. Glória a Deus. E hoje para orar 10 minutos está tão difícil, não é isso? Hoje o chão está frio, não é isso? Antigamente o chão não estava frio, não é isso? Você estava lavando a sua louça, lavando a sua roupa, e daqui a pouco você estava louvando, daqui a pouco você estava numa esfera espiritual aí, só você e Deus. E daqui a pouco Deus estava revelando, estava te dando um monte de coisa Glória a ali. Deus. Aleluia. E hoje está tão difícil lavar a louça, né? Meu Deus. Hoje está tão difícil passar Meu roupa, Deus. né? Aleluia. Hoje está difícil. Sabe por quê? Porque a essência foi embora. O primeiro amor foi embora. Aleluia. Mas volta. Volta. Volta, 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 volta. Aleluia, aleluia. Volta, é só voltar, só voltar. Volta lá na onde você. Aleluia, aleluia. Lembra na onde você perdeu, lembra na onde você caiu. Aleluia, Glória a aleluia, Deus. aleluia. Aleluia, Senhor. Que se arrependa, porque o grande segredo é se Santo é arrepender. teu nome. Se arrependa e volta a fazer as primeiras obras. Volta tudo de novo, volta, volta, Aleluia, aleluia. volta. Volta a cantar aqueles louvores que você cantava assim. Volta, volta, volta. Aleluia, aleluia. Ah, mas eu só sei cantar 2 louvores da harpa. Volta lá e canta os 2 louvores da harpa. Aleluia. Glória a Deus. Ah, mas eu só sei pregar Mateus. Volta lá e prega Mateus. Vai lá. Volta, Glória, glória, glória. volta. Glória. Hoje você se encheu de promessas. Aleluia. E elas vão se realizar. Ah, mas eu quero pregar fora, eu quero ir para outro país. Você vai chegar lá. Se for propósito de Deus, você vai chegar. Só que antes disso, se você não ganhar o seu vizinho, se você não ganhar o seu parente. Porque muitas das vezes nós sonhamos, sabe, que em outro país pregando, em outra cidade, não é isso, Ronaldo? E o seu vizinho passa do seu lado, você não dá nenhum bom dia, né? Meu Deus. E o seu vizinho passa do seu lado, até hoje não sabe nem que você é crente, não é isso? Glória a Deus. Aleluia, E você aleluia. continua sonhando. Continua sonhando. Se for o propósito de Deus, Ele vai realizar no momento dele. Mas faça o básico hoje. Faça. Volta a fazer o básico. Volta. Aleluia, Deus. Volta. Os segredos das coisas, sabe de onde está? Está nas coisas pequenas. Aleluia, Deus. Ninguém vai se tornar grande sem antes ser pequeno. Ninguém. Glória a Deus. Se você não voltar e fazer o básico de novo, vai ficar difícil. Aleluia, Deus. Porque as coisas se tornaram pesadas para você. Glória a Se Deus. tornaram pesadas. Aleluia. Se tornaram pesadas. Imagina o peso que estava talvez no ombro de Timóteo. Imagina. Imagina. Porque a igreja perdeu o primeiro amor. Perdeu aquela essência. Numa cidade que era tomada pela idolatria. Numa cidade onde a maioria das pessoas eram prósperas. E não são todos, mas tem pessoas que às vezes se tornam prósperas e esquecem das suas origens. Não é isso? Imagina a dificuldade que ele tinha. E Jesus tinha uma orientação para ele. Volta a fazer as primeiras obras. Volta. Volta. Volta a falar para o seu amigo de Jesus. Volta. Volta. Glória a Deus. Volta a fazer visita. Ah, mas eu já fui lá. Volta lá de novo. Volta. Aleluia. Volta. O tempo mudou. O momento daquela pessoa mudou. Ah, mas eu já fui lá e a pessoa não aceitou. Volta lá de novo. Glória a Deus. Volta. Talvez é o momento dela. Verdade. E talvez também seja o último momento dela. Verdade. Talvez seja o último. Aleluia, Deus. Então volta. Volta. Aleluia. E aqui mais para frente aqui, Jesus ele fala da seguinte forma.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fala aqui sobre. Aleluia. Deus Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem uma passagem aqui Aleluia, aleluia. em Apocalipse que fala que aquele que não obedecer, porque assim, existia ali naquela carta, uma maneira simbólica, existia 7 candelabros, não é isso? Os 7 candelabros eram as 7 igrejas, correto, pastor? E a Bíblia fala, no final dessa carta, que se eles não voltassem lá, não se arrependessem, o Senhor ia fazer o quê? Ia tirar o candelabro. É verdade? Não é isso? Aleluia. Ia tirar o candelabro. Deixa eu te falar uma coisa, aquilo que você tem não é seu. Não é seu. Foi Deus que te emprestou. O talento que você tem não é seu. Foi o Senhor que te emprestou. Aleluia, Deus. Então faça o melhor com Ele. E faça o melhor para Ele. Porque se nós não fizermos o melhor, Ele pode tirar a qualquer momento. Aleluia, Deus. Não é isso? O dom talvez que Deus me deu de evangelizar, de falar de Jesus, não é meu, não é dele. Porque quem convence o homem do pecado não sou eu. Quem convence é quem? É o Espírito Santo. Então a gente precisa fazer, sabe o que é o melhor? Antes que Deus tire. Antes que Deus tire. É por isso que muita gente não gosta de pregar Apocalipse, sabe por quê? Porque Apocalipse ele é direto e ele é duro. E ele é duro. Aleluia. Então é por isso que muitas igrejas aí que você vai, não estou falando mal. Eu também gosto de pregar também bênção, eu gosto de falar de chave, eu gosto disso daí também. Eu gosto disso. Mas hoje a coisa mais difícil é você ver uma pregação de Apocalipse. Porque a pregação de Apocalipse, ela confronta eu e você. Ela tira eu e você da zona de conforto. E a gente consegue entender, sabe o quê? Que Deus ele é amor, não é isso? Verdade. Mas Deus ele é o quê também? Justiça. E ele é fogo consumidor. Com Deus não existe meio termo. Ou é ou não é. Aleluia. Ou é para sim ou é para não, não é isso? Ou a gente serve ou a gente não serve. Glória a Deus. Ou você faz ou você não faz. E tem diversas histórias na Bíblia de pessoas que foram tomadas. O próprio Saul mesmo, não foi? Teve uma hora que Deus revelava através dos profetas que era para ele se consertar, para ele fazer isso, fazer aquilo. Mas teve uma hora, sabe o quê? Que Deus falou, não quero mais. Daí Saul correu atrás do conserto, mais ou menos. Meio que assim. Só que Deus não queria mais. Meu Deus. E Deus já tinha levantado quem? Aleluia, Deus. Davi. Meu Deus. Aleluia. Já tinha levantado um menininho. E falou, agora eu não quero mais. Agora eu já tenho outro para colocar no trono. Glória a Deus. Agora eu já tenho outro para cuidar do meu povo. Aleluia. Agora não precisa mais. Agora não precisa mais. Porque Deus ele insiste, porque ele é amor. Mas você não sabe até quando Jesus vai insistir. Você sabe até quando é a última hora? E eu não sei. Eu não sei. E você também não sabe. Você não sabe até quando Deus ele vai investir nesse projeto. Ah, Deus tem um projeto de me mandar para a África para pregar. Você não sabe até quando vai ser. Até quando Deus ele vai insistir em você. Porque se você não quiser, Deus ele vai levantar outro. Me perdoa. Ele vai levantar outro. Se você não quiser tocar, me perdoa. Deus ele vai levantar outro. Não é isso? Se você não quiser pregar naquele dia, me perdoa. Deus ele levanta outro. Alguém vai pregar. Deus, aleluia. Se você não quiser entregar marmitex, fazer a obra social, me perdoa. Pode ficar na sua casa, me perdoa. Mas Deus ele vai levantar outro. Aleluia, Deus. Deus ele levanta outro. Nem que ele tenha que levantar uma criança. Você é. Ele tem diversas formas de trabalhar. Aleluia, aleluia. Nem que ele tenha que fazer que aquele que talvez passou aqui embaixo, nunca ouviu o evangelho, entra por uma porta dessa, se converte.
E daqui a pouco Deus ele coloca ele para cuidar da igreja, para fazer o que for. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque a obra é dele. Glória a Deus. Quando Davi foi chamado, ninguém acreditava, porque ele era um menino. Aleluia, Deus. Tem tantos homens na Bíblia que foram chamados e ninguém acreditava, não é isso? Só que Deus ele foi lá e fez. Glória a Deus. Então com Deus ou a gente serve ou a gente não serve. Me perdoa. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Porque não tem como. Me perdoa. Tá? E volta, irmão. Volta à sua essência. O que a gente precisa é só voltar à essência. É como se Jesus dissesse para nós hoje: olha, o trabalho está legal, vocês estão bem. Vocês estão bem, vocês estão de nota 10. Parabéns. A banda musical tá uma bênção. Tá bem. É verdade, Deus. Só que tem algo que precisa voltar. Aleluia, Glória a Deus. O diaconato da mesma forma. Tá bem, estão trabalhando, tá legal. Aleluia, Deus. Mas tem algo que precisa voltar. Aleluia, aleluia. O trabalho das crianças da mesma Aleluia. forma. Aleluia, aleluia, Deus. O ministério usando em geral da mesma forma. Tá bem, Aleluia, tá bem. aleluia, Deus. Tem nota 10, mas precisa voltar alguma coisa. Glória a Deus. Aleluia. E a gente só consegue descobrir o que precisa voltar, sabe o que é? Aleluia, Deus. Quando você dobra os seus joelhos. Aleluia, Deus. Quando você procura saber aquilo que ficou lá atrás. Daí você começa a lembrar de onde você caiu. E você vai voltar lá. Aleluia. E vai se arrepender. Glória a Jesus. Daí você vai ver que a caminhada, que eu digo assim, vai ser até mais rápida. Oh, glória. Daí você vai ver que o fardo vai se tornar uma alívio. Aleluia, aleluia, Deus. Porque parece que você está caminhando hoje, me perdoa, com um monte de mochila. Só que nessa mochila tem um monte de coisa que talvez não serve para muita É coisa. verdade, Deus. Não é isso? Aleluia. Agora, se você não abandonar as mochilas, você não vai conseguir caminhar. Você não vai. Aleluia, Deus. E muitas das vezes dentro dessas mochilas tem coisa que não serve para nada. Se você está caminhando num deserto, não serve para nada. Para que serve um guarda-chuva dentro de uma mochila, dentro de um deserto? Fala para mim. Não serve para nada, você só está carregando peso. Aleluia. E você precisa entender que você precisa largar. Glória a Deus. Aleluia. Se você não largar, Glória não a vai. Deus. Ou se você chegar lá na frente, você vai chegar cansado, você vai chegar fadigado, você vai chegar. Aleluia. Tem coisa que no deserto não serve para nada. Oh, Deus. Não serve. Para que serve uma abajur, um monte de coisa? Tem tanta coisa que não serve no deserto. Aleluia. Não serve. Guarda-chuva não serve. Para que serve? Fala para mim. Se não chove lá, para que você está com guarda-chuva? Então larga essas mochilas. Aleluia, Deus. Solta aquilo que te prende. Glória a Deus. Solta. Aleluia, E Deus. começa a navegar de novo. Começa a caminhar de novo. Aleluia. Começa a caminhar com Ele. Pede para Ele dirigir os seus passos. Aleluia, aleluia. Pede para Ele. Pede para Ele tomar conta dos seus sonhos. Até agora você viveu aquilo que você quis viver, não é isso? Aleluia, Deus. Aquilo que você planejou. Tem uma pregação do pastor Adriano que eu tenho guardada no meu coração. Ele fala que quando ele era mais jovem, ele sonhava em ser piloto de avião. Aleluia. E hoje, você pilota avião? Mas pilota uma igreja. Aleluia, Glória a aleluia. Deus. Aleluia. Mas pilota uma igreja. Não é isso? Cuida de almas, cuida de jovens. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Muitas das vezes a gente queremos viver os nossos sonhos, os nossos projetos. Aleluia, aleluia. Só que muitas das vezes os nossos projetos, os nossos sonhos confrontam os sonhos de Aleluia, Deus. Deus. Confrontam os planos de Deus. Confronta. Aleluia. E a gente vive um impasse. Você vive um meio termo. Aleluia, Deus. Daí os seus não vão para frente porque você não Aleluia, consegue desenvolver Deus. sozinho. E você não vive aquilo que Deus tem. Aleluia, Deus. Só que o tempo passa. O tempo passa. Aleluia. O tempo passa. O dia de hoje nunca mais vai voltar para você. O dia de ontem nunca mais vai voltar para você. A oportunidade que você tem hoje de servir a Jesus nunca mais
mas eu volto para você. Aleluia, Deus. E eu preciso opinar por Cristo, por aquilo que Deus tem para mim, Aleluia. enquanto a minha lâmpada está acesa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Enquanto a lâmpada está acesa. Glória a Jesus. Porque um dia a lâmpada se apaga. Aleluia, Deus. Um dia a minha lâmpada se apaga, do Ronaldo se apaga, de qualquer um vai se apagar. Aleluia, aleluia. E daqui a pouco talvez você vai estar com 80, 90 anos, numa cadeira de balanço e pensando, o que eu fiz da minha vida? Meu Deus. Aleluia, Deus. Você não vai ter, talvez, com todo Aleluia, respeito, aleluia. o privilégio que o seu Floriano tem de ter uma vida consagrada a Deus, de ter servido a Deus, de ter tanto testemunha do nascida. Talvez você não vai ter, sabe por quê? Porque você não opinou pelas coisas de Deus. E era um direito seu. E Jesus, ele não ia invadir o seu direito. Meu Deus. Era um Aleluia. direito seu. Ele te Aleluia. deu a vida, você faz dela o que você quiser. Entendeu? E é isso. Só que o tempo vai passar. Oh, Jesus. Entendeu? Quer um conselho? Larga tudo aquilo que te Meu prende Deus. Sou e glória. começa a caminhar. Larga. Aleluia, Deus. Larga aqueles pensamentos contraditórios. Ah, mas eu não vou porque fulano foi e não deu certo. Mas você é fulano? Fala para mim. Glória a Não, Deus. você não é fulano. Oh, glória. O plano que Deus tem na vida de fulano é um, o seu é outro. Glória. E você não entendeu ainda? Glória, glória, glória. Aleluia. Você não entendeu nem quem está te chamando ainda. Você não consegue entender. Oh, terebecãs. Escuta a voz dele. Para, pensa, analisa direitinho o que você está fazendo. Analisa direitinho. Aleluia, Deus. Analisa. Vida, a gente só temos uma aqui na terra. Aleluia, Deus. Aqui nessa terra é uma só. E faça dela o seu melhor. Faça o querer de Deus, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Uma das coisas que eu não me arrependo, sabe o que é? De ter passado a minha mocidade todinha servindo a Deus. Não me arrependo, não. Aleluia, É Deus. verdade. Hoje mesmo eu fui comprar pão no mercadinho, até demorou lá porque estava com fila, né? Eu encontrei 2 abençoados lá que andavam comigo, bebendo ainda, continuando a mesma coisa. Eles fazem da vida dele o que eles quiserem. Meu Deus. Mas talvez se fosse eu estaria na mesma vida ainda. Aleluia. Só que um dia eu decidi largar tudo aquilo para Glória a opinar por Deus. Cristo. Aleluia, E eu não me arrependo. Eu só me arrependo de uma coisa, de não ter vindo antes, talvez. Glória a Deus. Mas hoje eu entendo que tudo tem o seu tempo e a sua hora. Glória a Deus. E o seu momento. Aleluia. E eu não me arrependo de forma Oh, alguma. Jesus. Glória a Deus. De forma alguma. Que eu vivi coisas na minha mocidade que não tem preço. Dinheiro no bolso a gente não tinha, Ronaldo. Não era, Adriano? Não tinha. Muitas das vezes nós saíamos para fazer visita, ou a gente ia de a pé, ou sei lá, né? Ou pegava uma perua, colocava. Quantas pessoas colocavam? Vai de 20 dentro de uma perua. O Santana do Adriano, o carro do Adriano que andava lotado. E muitas das vezes, se virasse do avesso, não caía uma moeda. Aleluia, Deus. Mas dificilmente a gente voltava de mão vazia, meu Deus. Aleluia, E Deus fazia alguma coisa naquele lugar. Eita. Aleluia, Aleluia. Deus. Glória. Se Ele não curasse, Ele libertava, Ele Glória a transformava. Deus. Ia lá para casa do Ronaldo, né? Lá no Jardim Santo André, não era assim? Oh, Jesus. Longe, uma perua. Tinha uma perua lá que era tanta gente que na subida lá no Jardim Santo André, quem conhece? Vila Luzita, eu sei que a perua não subia, daí a gente tinha que descer. A gente só pegava dentro do. Ele só entrava dentro do carro quando era descida só. Porque a perua não subia com todo mundo. Não aguentava, não sei se o motor estava fraco ou se era porque tinha mais de 20 pessoas também. E olha que a maioria era tudo magrinho, né? Mas é isso, a perua não subia. Às vezes vai para um monte de Guaianazes, ia Aleluia. de bicicleta. Ou ia de a pé, eu pegava carona, porque no ônibus, no que fosse, mas ia para um monte, ia. Aleluia. Durante o dia, na manhã, ia. Se virava. Aleluia, Deus. Eu tenho uma vergonha, mas esse tempo atrás eu estava com 2 carros e eu estava com vontade de ir para um monte. E eu olhei na garagem, tinha um da garagem e tinha um outro lá fora.
Só que eu olhei pro tempo e estava frio. Eu falei, Deus, não vou não, porque está frio. Meu Deus. Nos ensina. As coisas mudaram. Aleluia. Hoje as coisas estão mais fáceis, a gente não faz. Aleluia, Deus. E antigamente era tão difícil. Antigamente as pessoas queriam fazer visita, mas não tinha carro, não tinha como fazer, talvez. Eu lembro na época que o seu Floriano fazia visita com a dona Janete também. Lotava os carros tudo, não era, dona Janete, para fazer? Meu Deus. E só ficou a lembrança. Aleluia, Deus. Só ficou a lembrança. Oh, Deus fiel. Deus, Ele está nas coisas simples. Aleluia, Simples. aleluia, Deus. Eu lembro numa madrugada fria, que a gente estava orando, num monte aqui para baixo, aqui, ó. Do piscinão. Eu já estou terminando já, tá? E eu lembro que um dos pastores lá, que não era nem pastor, era um líder de jovem, ele pegou e falou, André, eu estou sentindo da gente não pedir nada para Deus. Vamos só orar pela visita de amanhã. E o que acontece? Eu estou sentindo de a gente entregar um presente para Deus. Ele pegou e falou, ninguém namorava naquela época, né? A gente era tudo solteiro. Daí ele pegou e falou, muitas das vezes quando arruma uma namorada, a gente dá o quê? Um buquê de flor, não é o negócio? Só que na onde que você vai arrumar um buquê de flor para tentar presentear Deus, fazendo uma forma simbólica? Olha que loucura. Daí o que ele fez? Ele pegou, ele era da roça. Ele começou a amarrar um monte de capim, um monte de coisa lá, porque não tinha flor. E ele fez um negócio desse tamanho assim, ó. E ele pegou e falou, vem aqui todos os jovens, a gente vai orar e a gente vai entregar para Deus. Eu falei, vamos. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, vamos. A gente pegou, oramos tudo, entregamos, ele levantou para Deus, falou, Deus, eu tenho um presente para você. Parece loucura, só que Deus, ele trabalha das formas assim. É desse jeito. É na simplicidade que Deus trabalha numa criança. Aleluia. É na simplicidade. E no outro dia voltamos, estava lá naquele mesmo lugar. Só que o que acontece? Antes da gente voltarmos para o monte, no dia seguinte, a gente foi fazer uma visita. E nessa visita a gente ganhamos 4 almas. Ô, glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. E uma dessas almas que a gente ganhamos é a esposa dele hoje. E quando a gente subimos no monte, Deus usou uma pessoa que não estava nem no nosso arraial, estava em outra pessoa, estava em outro arraial, ela veio orar e pegou e falou, olha, pela atitude sua de ontem, Deus, ele te deu um presente hoje. Meu Deus, aleluia. E essa pessoa que ele ganhou para Jesus é a esposa dele hoje. Glória a Deus. A esposa dele hoje. Acho que o Adriano deve saber de quem eu estou falando. Glória a Deus, aleluia. É a esposa dele. E está com ele lado a lado. O Ronaldo também sabe quem é. Aleluia. E foi numa atitude simples. Deus, ele confirmou que era uma pessoa especial. Ali depois eles com o tempo começaram a namorar, casaram, tudo certinho. E hoje eles dirigem a igreja. Oh, meu Deus, glória a Jesus. E você acha que você precisa fazer tanto para chamar a atenção de Deus, né? Lá não tinha recurso nenhum. Só tinha mata ali. Só que Deus recebeu. Aleluia. Você está achando que você só vai pregar quando você conhecer a Bíblia de capa a capa? É bom você conhecer a Bíblia de capa a capa, não é isso? É maravilhoso. Só que Deus está te chamando antes. Oh, glória. Glória. Você acha que você vai tocar teclado só quando você aprender todas, né? Quando você aprender tudo, não é isso? Aleluia, Não. Deus está te chamando é hoje. Oh, glória. Aleluia, Deus. É hoje. Tá achando que você vai tocar guitarra só quando você aprender, não é Glória isso? a Deus. Aleluia, hoje. Deus. Aleluia. É hoje. Vem que ele ensina. Se ele não levantar alguém para ensinar você, ele vai te ensinar. Ele vai te dar inspiração. Tem tanta gente que aprende a tocar nisso, com dom divino. Você está achando que você vai pro diaconato só quando você conhecer? Não, é hoje. É hoje. Ah, mas eu só vou cuidar das crianças quando eu estiver preparado. Aleluia. Deixa eu te falar. Quando você estiver preparado, Deus ele já vai te lembrar para outra etapa. Ele precisa de você é hoje. É hoje. É hoje, Cris. É hoje. É hoje. Aleluia. É hoje.
Quem prepara é Ele, quem faz é Ele. Aleluia, aleluia. Você só precisa, sabe o que? Levantar sua mão e aceitar só isso. Glória a Deus. Só isso. Glória a Deus. Você acha que eu estava preparado para pregar? Não estava. Eu fui na casa do Ronaldo almoçar e pedir socorro para ele. Não foi isso? Daí ele falou, vou me prestar uma Bíblia, a Bíblia dele está ali embaixo, não foi isso? Você acha que eu estava preparado? Aleluia, Deus. Só que eu falei, eu vou. Oh, glória. Quem faz é Ele. Obrigado, Deus. Aleluia. Quem dá a inspiração na pregação é Ele. Quem dá a inspiração no louvor. Oh, glória a Deus. Eu estava lá no fundo, todo tenso lá. Daí o Naldo apareceu ali, daí eu falei, vai lá, Naldo. Ele falou, não, eu vou correr que eu gosto de ver você pregando. E aí pronto. Daí a Joyce apareceu lá, falei, Joyce, canta só mais um louvor, Joyce. Só para dar tempo de pelo menos abrir alguma coisa aqui. Daí veio e ainda cantou 2 louvores ainda, que benção. Mas você acha que eu estava preparado? Eu não estava. Eita, Jesus, vamos Tava. Glória a Deus. Ah, mas eu só vou fazer uma visita no hospital quando eu estiver preparado, Anderson. Oh, meu Deus. Aleluia, aleluia. Como você vai ser preparado se você não sabe nem o que tem lá? Meu Deus, aleluia. Não tem como. Aleluia, aleluia. Como você vai se preparar para tocar se você não sabe nem qual louvor, sei lá, não sei como que é? Aleluia. Você não sabe os hinos de hoje. Faça. Faça. Quem prepara é Ele. Aleluia, Deus. Quem vai fazer é Ele. Glória a Deus. Quem vai fazer é Ele. Glória a Deus. Ah, mas eu só vou na praça entregar um panfletinho Aleluia, Deus. quando eu estiver preparado. A gente tem que se preparar? Tem. Jejum e oração. Sua parte é fazer jejum, oração, buscar a Deus. Essa é a sua parte. Aleluia. Agora o que está lá a gente não sabe. Só que hoje Deus ele te leva numa praça, amanhã te leva em outra, daí daqui a pouco você está no evento de jovem, daqui a pouco você está numa clínica de jovem pregando. Aleluia. E você vai entender, sabe o quê? Que quem faz é Ele. Aleluia, Deus. Quem faz é Ele. Certo? Aleluia, Amém. Deus. Eu fico por aqui, a gente vai. Vamos orar, amém? E eu vou passar para o Adriano, que o Adriano vai passar a Santa Ceia, amém? Aqui, ó. Escrevi 3 páginas, não falei nenhuma das 3. Oh, glória. Você acha que eu estava preparado? Tá tentando me preparar. Aqui tem 3 páginas escritas. Acho que eu não falei 2 linhas do que eu escrevi. Porque a palavra é dele. Aleluia, Quem Deus. inspiração é Ele. Quem faz é Ele. Glória a Deus. Eu não sei se acontece isso com os músicos. Sabe quando você escreve os hinos todinho que você vai cantar e chega aqui Deus ele muda tudo? Acontece isso? Acontece? Ele vai lá e muda. Ele faz do jeito dele, não é isso? E o culto sai do jeito dele. Sai da maneira dele. Eu fiquei mais de 3 anos fazendo visita com a dona Cida. Muitas das vezes a gente não sabia. A gente chegava lá, e aí, quem é que vai abrir o culto? Quem é que vai... Não sabia. Aleluia. Ela só olhava, você abre o culto, você prega, você não sei o quê. E Aleluia. ninguém estava preparado. Só que Deus fazia. Nossa preparação era o seguinte, era orar. Orar, orar, orar. Era vigília em cima de vigília, era oração em cima de oração, não era? Era vigília na casa da dona Cida, era em outro lugar, em outro lugar. Era buscando em oração, era a nossa preparação. Amém? E a coragem e a sede de ganhar a alma, é a única coisa que a gente tinha. E só tinha 2 coisas, era a fome e sede de ganhar almas. Aleluia. E a fome e a sede, ela te leva longe, você sabia? Aleluia. Ela te leva muito Aleluia. longe. A técnica, ela é boa. Eu também sou a favor da técnica. Mas sem fome e sem sede não vale de nada. A fome e a sede te levam longe. Aleluia, Deus. Amém? Vamos orar, vamos? Amém, irmão? Aleluia, Deus. Sim, meu Deus Todo-Poderoso, meu Pai amado. Deus, obrigado, meu Pai amado, Pai, pela Tua palavra, Deus. Obrigado, meu Pai amado, Pai, pela Tua mensagem, meu Pai amado, Pai, neste lugar, Deus. Deus, em nome de Jesus, meu Pai amado, Pai, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, ó Pai. Nos ajuda-nos, ó Pai amado, para entendermos, meu Pai amado, Pai, o Teu querido.